Galerinha, olha, ainda temos mais polêmicas aqui na matrícula, porque a gente teve uma estudante que passou na USP e ela, por um acaso, não, até o momento pelo menos, não vai poder ingressar. Ela está proibida pela justiça de se matricular na universidade. Caramba, galera, bem que saber dessa história, porque olha, pode futuramente isso criar um rebuliço muito grande e eu quero discutir com você esse assunto após a vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. E olha, a gente tem um tema hoje aqui no canal que ele é meio polêmico, tá, pessoal? Ele é bem polêmico e eu gostaria de saber muito a sua opinião sobre isso. O que você acha? Bem, eu vou primeiro contar a história do que aconteceu, que não é algo muito simples, mas assim, tem dois viés dessa história aí e cada um pode ter a sua parcela de razão. O que acontece? A gente tem uma estudante, né, Elisa Flemmer, ela tem 17 anos e foi aprovada na Faculdade de Engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, ou seja, da Poli da USP, né, pessoal? Só que ela não pode fazer a matrícula. Ela foi impedida pela justiça de ingressar na universidade, pelo simples fato dela não ter concluído o ensino médio. E ora, não foi porque ela reprovou o ensino médio. Ela simplesmente largou o ensino médio, entendeu? Desde o primeiro ano, né, do primeiro semestre do primeiro ano no ensino médio. Ela largou o ensino médio. Por que ela largou? Ela largou para ficar estudando em casa, galera. Olha, essa é uma prática que ela não é comum no Brasil, ela já está começando, né, a pipocar mais nos Estados Unidos, mas no Brasil não é comum, não é nem um pouco comum, tá? Só que ela é uma pessoa muito estudiosa, ela conseguiu ser aprovada, sem ao menos fazer o segundo, terceiro ano do ensino médio. Essa prática que a gente chama de homeschooling, ok? Ou seja, estudar de casa. Ela pegou as matérias e tudo mais, provavelmente viu alguma videoaula, né? Ficou lá estudando. E ela criou um método dela para conseguir a sua aprovação. E ela foi aprovada, gente. Ela foi aprovada e, poxa, só que ela não pode realizar a matrícula. E aí vem aquele incrível debate, né? Até que ponto completar o ensino médio ele tem que te garantir uma aprovação? Por um lado, a gente tem todo o aparato da lei, né? A lei, ela fala isso, né? E a própria regra da universidade, uma das documentações importantes é o quê? O próprio certificado de conclusão do ensino médio, o histórico escolar, que eu tenho abordado aqui no canal. E ela provavelmente não tem essa documentação. Ora, se ela não tem essa documentação, como é que ela poderia ingressar na universidade? Isso é uma regra, está no edital da universidade, né? Então, por um lado, pode ser que, poxa, não seja tão justo assim ela entrar, visto que muita gente, né, gostaria de entrar sem algumas documentações. E algumas pessoas são reprovadas porque não têm algumas documentações. Mas, por outro lado, a gente vê o mérito da pessoa estudar sozinha e conseguir a sua aprovação. O que é um efeito que, pô, não é muito comum a gente pensar a nível Brasil, né? Uma pessoa extremamente dedicada que conseguiu estudar e conseguiu passar. Aí você vai falar para mim, pô, então ela deve ser um gênio, né? Na verdade, não. A família acabou fazendo um estudo aí do QI dela, né? E o QI não foi tão alto assim, parece que foi 120. Um QI parece que é considerado normal, tá? E o que acontece? Ela não é nenhum gênio, ela é apenas uma pessoa que se esforçou demais, entendeu? Se esforçou bastante para ter, né, essa colocação, entendeu? E aí o que acontece, né? Olha só, ela não passou tipo longe não, tá? Ela ficou em quinto lugar entre os aprovados, tá, pessoal? Isso daí, olha, é muito relevante, tá? Muito relevante mesmo. E aí eu quero acender um debate com vocês, né? Até que ponto, bota a sua opinião aqui no chat,
até que ponto a gente precisa concluir o ensino médio para ter realmente a sua aprovação numa universidade, conseguir fazer a matrícula, ingressar, né? Nos Estados Unidos já tem meio que um Enem, vamos dizer assim, para quem estudou em casa, entendeu? Então, porque isso é mais difundido lá, só que aqui no Brasil não é, entende? Então, ela a princípio não vai conseguir, ela entrou com uma liminar, só que a juíza, né, no caso, ela, né, não colocou para frente isso, ela negou essa liminar, então, a princípio, ela não vai conseguir fazer a sua matrícula, não. Ela não vai ingressar na universidade. Aí você poderia falar, pô, mas aí ela poderia fazer um ensejo, um supletivo, alguma coisa assim. Né? O ensejo ela não poderia fazer porque ela tem 17 anos. Ela ainda teria que completar 18 anos e parece que ela só faz em setembro. Ou seja, esse ano, né, estaria perdido para ela nesse sentido, tá, pessoal? Então, ela, enfim, de certa forma, ela vai ter que concluir o ensino médio, ela vai ter que buscar meios para isso, e até o momento ela não vai fazer. Existe uma outra, né, um outro pedido, né, dos advogados dela, para ela fazer a universidade concomitantemente com o ensino médio, já que ela, em tese, completaria o ensino médio em 1 ano, tá? Mas até o que a gente sabe nesse momento, né, não está sendo colocado isso em questão, né, no sentido de ser aprovado. Então, eu quero acender esse debate. Por quê? Porque isso pode acontecer também para o ensino superior, né? Bem, eu sou professor de biologia, mas até que ponto eu, né? Vamos supor que eu sou uma pessoa que eu não tenho meu diploma, que eu sempre estudei biologia pra caramba e eu sei muito biologia. E eu gostaria de passar esse conhecimento para você, gostaria de dar uma aula no YouTube, gostaria de dar uma aula num colégio, num curso de pré-vestibular, e infelizmente, pelo menos, né, assim, eu não sei se é infelizmente ou felizmente, mas de qualquer forma, pelo método que a gente tem, né, se a gente pensar, poxa, essa pessoa que estudou mais de 4 anos, né, fez a sua faculdade, às vezes fez mestrado, doutorado, né, teve todo um aparato aí, né, para conseguir ter a sua vaga num colégio, enfim, num curso de pré-veste, e aí, pô, chega uma pessoa que ela apenas estudou, sabe bastante, obviamente, tem os méritos dela, e conseguiu, né? Então, assim, fica um negócio aí muito discutível isso. Por quê? Se for o caso de você não precisar de um diploma na universidade para você ingressar num colégio, dar aula, por exemplo, poxa, então para que serve a universidade? Entende? Então, assim, são discussões que elas levam, né, a patamares muito altos. Né? Da mesma forma, até que ponto é imprescindível a pessoa completar o ensino médio para passar numa universidade, né? Então, é uma coisa que ela não é uma discussão simples, não, tá? Não é uma discussão. Eu acredito que cada lado tem sua razão, sim, né? E fica bem difícil, assim, pelo menos na minha opinião, fica bem difícil. Até que ponto alguém que fez faculdade de administração pode realmente administrar uma empresa e não uma pessoa que tem um conhecimento empírico sobre isso, né? Acabou estudando, uma pessoa é autodidata, né? Ela pode comandar uma empresa. A gente sabe que tem vários casos de sucessos aí de pessoas, né, que não fizeram nenhuma universidade e foram aprendendo com o tempo, né, com a vida, ok? Então, assim, eu gostaria de levar essa discussão para vocês, gostaria que vocês comentassem aqui o quanto isso é realmente importante ou não. No caso dessa estudante, pessoal, ela não se via num método efetivo no colégio, porque as aulas acabavam sendo maçantes, muito tempo de aula, ela tinha um método que era mais curto, melhor, mais eficiente para ela, tá? Lembrando, para ela, porque cada um tem uma maneira perfeita de estudar, de se adequar à forma ideal para o seu estudo. Então, para ela, isso era desgastante demais, entende? Então, ela preferiu estudar, né? Ela é uma pessoa provavelmente autodidata também, né? Gostava muito de estudar, de aprender, né? E acabou tendo o seu sucesso. Infelizmente, ela não vai conseguir fazer. Mas, de qualquer forma, galera, coloca aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso, sobre esse tema que, pô, é um tema relevante até, né? Será que a gente deve levar esse homeschooling a mais pessoas, abranger isso mais? Ou o homeschooling, ele só serviria, assim, para algo para complementar os seus estudos, né? Então, assim,
Eu acho que a gente deve discutir isso provavelmente para os próximos anos, tá? Esse é um caso aí que está causando bastante rebuliço e qualquer novidade eu vou trazendo, mas é bom saber a opinião de todo mundo aqui. Comenta aqui que eu quero saber. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, ó. Um grande beijo. Tchau, tchau.